Então, pessoal, resolvi gravar um vídeo aqui justamente para apresentar um pouquinho do site da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, né, já que existe uma procura, né, os irmãos perguntam se tem igrejas reformadas nas suas cidades, certo? Então, desde já, eu queria deixar bastante claro que a confederação é pequena, tá? Então, existe um grande desafio, né, para as igrejas reformadas no Brasil, tá? Existem outras comunidades de outras tradições também, certo? Mas igreja reformada, não é? Do Brasil, a igreja reformada que mantém os padrões confessionais, não é? As três formas de unidade, não é? Nós temos uma confederação aqui, certo? Que se mantém. Existe uma outra confederação, um outro grupo de comunidades que não subscreve, por exemplo, os cânones de Dort. Então, para nós, isso aí é um tipo de afastamento da doutrina reformada ortodoxa. Então, a comunidade como, né, as igrejas reformadas que nós conhecemos, da confederação, e que talvez alguns queiram conhecer, né, tem uma no Brasil, é uma confederação pequena, certo? E temos um desafio enorme, né? O Brasil é grande, o cristianismo aqui é meio que saturado, né, de tanta comunidade, então não é fácil para nós não trabalharmos aqui, tá? Às vezes a falta de conhecimento da história das igrejas reformadas cria certos preconceitos, a maneira como nós cultuamos a Deus, ou então toda a estrutura da igreja acaba sendo um choque para algumas pessoas. Muitos brasileiros não conhecem cristianismo de verdade, então o que eles têm formatado na cabeça deles é: existe a igreja católica, existe as igrejas evangélicas. Não é isso. Então eles não sabem das nuances, não conhecem igrejas protestantes de verdade, certo? E muito menos comunidades que sejam reformadas mesmo, tá? Então, tudo isso cria, uma barreira de preconceito e não é fácil para nós rompermos com isso, né? Então, muitas vezes uma pessoa vem para um culto e, nossa, eu estou na igreja católica romana, né? Aquele ali é um padre disfarçado. Acontece isso, tá? Acontece isso, né? Porque esse esse espírito livre, não é? Aqui no Brasil, se espalhou demais, tá? Se espalhou demais e não é fácil tirar esses vícios, digamos assim, espiritualistas. Mas, né, ainda assim, nós estamos encarando o desafio, tá? Então, para ficar claro para os irmãos, tá? Eu não sou pastor, não é, das igrejas reformadas, não sou. Não faço parte da confederação, né? Então, eu sou um pastor que venho de uma comunidade particular, que passou por reforma, não é, e participo de um projeto missionário vinculado a uma das igrejas reformadas. Entende? Então, eu estou, não é, trabalhando em conjunto, trabalhando em parceria nesse sentido, né, com esse projeto missionário. Beleza? Então, eu não sou da confederação. Mas, como eu subscrevo, né, todos os documentos reformados, então a nossa fé é a mesma. Né? Eu procuro realmente andar nesse sentido como os irmãos das igrejas reformadas. Né? Por isso que há essa proximidade, certo? E temos uma proximidade já de muito tempo, já de muitos anos. E por isso mesmo é que eu divulgo, né? Porque é a minha fé também, tá? E então eu falo para os irmãos, eu explico as confissões, eu procuro fazer esse tipo de trabalho, né? Se eu estou vendo um problema, então eu sou moralmente responsável por tentar resolvê-lo, né? Então, vamos lá, beleza? Então, eu quero aqui apresentar para vocês o site da Confederação, para vocês conhecerem um pouquinho, né, as informações que vocês vão encontrar no site, entender, né, em que localidades do Brasil existem igrejas reformadas da Confederação, certo? E aí, vocês tendo dúvida, podem ir ao site, podem entrar em contato com as comunidades locais, ou até fazer perguntas aqui também, beleza? Deixe-me então colocar na aba do site. Eita, eu já falei, né? Pela manhã a voz é de ogro. Então aqui está o site das igrejas reformadas, não é, do Brasil, ok? Aqui, né, desse lado aqui, ó, vocês já podem observar que é possível fazer o download do regimento das IRBs, né? O regimento. Assim você vai entender como que as igrejas da confederação se relacionam, como elas se organizam, tá? Esse regimento aqui, ele basicamente ele vem de Dort, né? Claro que ele passou por mudanças quando foi para o Canadá, depois veio para cá, então, claro, há atualizações ou adaptações locais, né, com a expansão da obra missionária, mas é totalmente a base dele vem de Dort, né? Então, também vem lá do século XVII. E o que acontece? Aqui você vai entender como que é essa relação. Basicamente, esse documento, né, esse regimento, ele media, não é, esse pacto, digamos assim, né? Então,
Se você quer entender como igrejas reformadas se organizam, você vai encontrar aqui nesse regimento. É realmente muito importante, tá? Inclusive, eu vou deixar no link aqui o site não, o canal do Instituto João Calvino, que é o seminário das igrejas reformadas. E o pastor James Whitevin, ele tem uma playlist, não é, fazendo aulas nesse regimento, tá? Nós vamos entenderem que até mesmo a construção de um regimento lá no século XVII, não é, teve toda aquela questão de preocupação pastoral, de piedade. É assim, é algo maravilhoso. Vocês vão também aprender um pouco sobre isso, beleza? Então é aqui que nós temos documentos sobre a organização das igrejas reformadas, beleza? Que, para ficar bastante claro, o que é uma coisa parece talvez nova para o público brasileiro, as igrejas reformadas não são uma denominação, tá? É uma confederação de igrejas. Então, igrejas locais, certo? Elas realmente têm os seus presbíteros, o seu conselho, e são igrejas instituídas, porque tem um conselho, presbíteros, pastores, diáconos, não é? E essas comunidades locais, uma vez que subscrevem as três formas de unidade, tá? Como explicação fiel da palavra de Deus, não é? E os credos ecumênicos também, né? Os três credos ecumênicos, elas realmente escolhem, digamos assim, fazem a opção por viver nesse pacto, nessa confederação, né? Onde as comunidades elas se apoiam, né? Elas cooperam, elas têm vários tipos de trabalhos reunidas nesse sentido, ok? E acontece concílios, né? Então 2 vezes por ano acontece concílio, onde os delegados pelas igrejas locais, ou seja, as comunidades locais enviam então, tá, os seus presbíteros, não é? Às vezes também diáconos, os pastores. Então, esses delegados pela igreja vão representar as igrejas locais no concílio. E lá, então, eles tomam decisões que os delegados vão acatar ou não. Não é uma coisa impositiva de forma absoluta, porque não existe, por exemplo, uma liderança máxima na igreja. Né? O concílio ele só tem autoridade enquanto é instituído. E a instituição dele dura uma semana. Instituído na segunda-feira, sexta-feira é dissolvido. Tá? Então acabou a autoridade do concílio. Não é uma coisa permanente e, portanto, decisões que são tomadas não são uma obrigação, um tipo de imposição que as comunidades locais são obrigadas a atender. Não é? Por isso que os delegados, os presbíteros da igreja local estão ali para representá-las. Não é? Para opinar, para discutir muitas vezes, não é? Para defender as comunidades, para explicar problemas, para pedir auxílio, conselho. É um momento muito bom de comunhão, não é? Onde também há trabalhos muito sérios, não é? No tratar de cada comunidade, de cada demanda em si. E também nesses concílios é onde acontece, por exemplo, o exame dos seminaristas. Não é? Então, é ali que as pessoas vão ser examinadas, não é? Depois de passar pelo seminário, e depois, não é? De uma maneira local, estarão sendo ordenados em uma igreja a quem for, quando forem chamados. Né? Então, basicamente esse é o trabalho, beleza? Não é uma denominação, tá? Alguns se chocam quando ouvem isso, porque estão acostumados com denominação. Nossa, essa igreja aí, não. Entende? É por isso que, por exemplo, existem comunidades, então, por exemplo, aqui tem uma igreja reformada em Maceió. Onde eu estou é uma congregação, tá? Mas é uma igreja reformada. Quando falo congregação é porque é uma comunidade pequena, não é instituída como igreja porque não tem um conselho. Né? Então, na eclesiologia reformada, não é? Uma igreja só é igreja de fato instituída quando ela tem um conselho. Isto é, quando ela tem um pastor, presbíteros e diáconos formando um conselho. Tá? Aí é uma igreja instituída. Né? Fala no nível de igreja. Tá? Não é uma situação missionária, nem mesmo uma pequena congregação. Então aqui em Maceió tem uma igreja reformada, não é? E o nome é Igreja Reformada de Maceió, e não Igreja Reformada em Maceió. Né? Porque se você coloca em Maceió, parece que existe uma denominação chamada Igreja Reformada e ela está em Maceió. E não é essa a realidade. Né? A realidade é que há uma confederação, que não tem nada a ver com denominação, tá? Uma confederação de igrejas locais. Então é a Igreja Reformada de Maceió, é a Igreja Reformada de Campinas, é a Igreja Reformada e assim por diante. De Caruaru e assim por diante, tá? Para entender bem essa questão aí. É bem interessante, certo? O que pode chamar a atenção das pessoas é que o fato de não ser uma denominação, então não tem um pastor presidente, né? Não tem um pastor presidente, não tem um concílio permanente. As comunidades locais, não é? Elas, assim como aprendemos também com o próprio Calvino, para entender esse contexto das igrejas reformadas, não é? Com o contexto da Igreja de Genebra, o entendimento, a própria confissão de fé francesa fala sobre isso também, que um pastor não domina sobre o outro, então não existe hierarquia entre os pastores, não existe hierarquia entre os oficiais da igreja. Né? Não tem, por exemplo, o pastor é superior ao presbítero, que é superior ao diácono. Não existe isso. Não existe hierarquia nesse sentido.
cada ofício, não é? Cada ofício, nesse sentido, tem o seu devido papel. Cada oficial, pastor, presbítero, diácono, tem o seu papel e ambos são igualmente respeitados como oficiais da Igreja de Cristo, certo? Eles têm papéis diferentes, eles não têm poderes no sentido de um ser maior do que o outro. Não, eles têm a sua função, né? É simplesmente isso. Então não existe negócio de hierarquia. Nem na igreja local, entre os oficiais locais, nem tampouco entre os oficiais da confederação. Então, por exemplo, o pastor se tem um pastor que está numa igreja reformada de Maceió, ele não tem poder sobre o pastor que está na igreja reformada do interior, por exemplo, de Ordago das Flores. Não tem. Né? Então não existe essa hierarquia. Todos os pastores têm igual poder nas suas comunidades locais. Esse é o ponto. Ok? Então isso aí é bem interessante, especialmente, né, para quem vem de fora. É um pouco chocante para quem vem de fora e, tipo, aquela pessoa com síndrome de pastor, né? Eu sou o ungido, então eu tenho que ser pastor, tenho que ser pastor, tenho que ser pastor. Eu era pastor, era pastor, era pastor. Vou continuar sendo pastor, vou continuar sendo pastor. E quando chega, ele quer entender que a comunidade, ela de repente, como uma outra igreja evangélica, ela pode dar oportunidade para que haja um tipo de crescimento, ele se torne uma grande autoridade dentro da igreja. Isso nunca vai rolar. Né? Então, quando ele descobre que não é assim, acaba se frustrando e indo embora. Porque isso aqui, as igrejas formadas não dão espaço, não é, para pastores estrelinhas. Você pode ver, não tem ninguém no nosso meio destacado. Você não vai conhecer entre a confederação, tipo, vem aí, o grande, o magnífico pastor, reverendo. Não existe isso nas igrejas reformadas, entendeu? Não existe estrelismo entre os pastores. O que é muito comum entre os evangélicos, sejamos honestos aqui, né? No meio evangélico existem os pastores estrelinhas. Vocês sabem disso aí. Os famosinhos de internet. No nosso contexto, nós não nos esforçamos para isso. Não queremos saber desse tipo sei lá, desse tipo de quase que idolatria das pessoas. Isso é ridículo, mas tudo bem. O cabeça da igreja é Cristo, o destaque é dele, então tanto faz como tanto fez se alguém conhecer o nome de alguém nas igrejas reformadas. Ó, estamos nem aí para isso. E eu que vim de fora, né, e conheço os irmãos, eu digo, são homens de Deus, homens preparados, que, cá para nós, dão uma pisa nos estrelinhas que nós temos aqui no Brasil, tá? Porque não são pessoas que mais ou menos sabem. São pessoas que foram provadas de verdade, muito bem treinadas, conhecem muito, não é, de exegese, de línguas originais. Isso é, assim, é notável, não é, o esforço da confederação por isso, tá? Então eu sei disso, porque eu estou próximo, e ao mesmo tempo eu louvo a Deus pela humildade dos irmãos, e não quererem transformar isso, né, em algo que os exalte, os destaque no meio dessa multidão evangelical. Não, isso não acontece, beleza? Então, já falei muito, né, fiz uma introdução aqui. Qualquer dúvida é só perguntar aí, beleza? Mas vamos agora diretamente para o site. Já falamos aqui sobre o regimento, é só clicar aqui e baixar o PDF para ler. E também vou deixar o link na descrição para vocês terem aula no regimento também, beleza? Vamos aqui então para as abas. Então temos aqui um texto, né? Temos aqui já uma página inicial com já algumas referências no que cremos, Conselho Nacional, Encontro em uma Igreja Reformada. Aqui também links para você acessar sermões, eu acho. Quem somos, nossa missão, tem tudo aqui. Ó. É só vocês pesquisarem, clicarem aqui nas abas, certo? E vocês vão ter acesso a muito conteúdo importante. Vamos lá. Vamos aba por aba. Vamos aqui, ó. Vamos conhecer esse site. Então, Confederação, certo? Olha lá, bem-vindo, tá? Estamos felizes por você ter encontrado o site oficial das Igrejas Reformadas do Brasil. Esse aqui é o oficial, beleza? Somos uma confederação de igrejas espalhadas pelo Brasil. Nossas igrejas estão enraizadas na grande reforma do século XVI. Nosso objetivo é exaltar a Deus, o Deus triuno, proclamando fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Navegue pelo nosso site e conheça-nos melhor, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nessa primeira aba, esse primeiro link aqui, em que cremos, né? Vamos lá. Em que cremos? Credos e confissões, né? Então, essa aqui é a parte, para mim, principal, tá? Quando o assunto tem a ver com a Igreja Reformada, certo, meu irmão? Meus irmãos? Então, fui no site de uma Igreja Reformada. Tem credos e confissões? Não, não. Eles têm lá algumas coisas sobre o que eles creem, mas não tem isso, não. Entendeu? Cuidado, porque isso pode ser fake news. Entendeu a situação?
Não é uma coisa real, não. Não é igreja reformada de verdade, não. Igreja reformada de verdade é confessional mesmo. E subscreve confissões reformadas. Não são qualquer confissões, não. Não. Tem vários tipos de confissões, mas há confissões que são reformadas de verdade. Então, credos e confissões. Olha aqui, ó. Os 3 credos ecumênicos, né, que nós subscrevemos: credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano e credo niceno. Então, clicou, você vai para esses credos, tá? Tá aqui, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, certo? Então, aqui temos os credos e as 3 formas de unidade. Então, temos a confissão belga, aqui. Clicou, você vai ter o acesso, né, ao texto da confissão de fé, certo? Você tem a opção de comprar o livrinho Acesso à Forma de Unidade, mas enquanto você ou não tem grana para isso, você pode já de cara acessar, né, aqui no próprio site da Confederação a Confissão Belga e ler o texto, né? Então, artigo 1, aqui você tem uma confissão de fé histórica, século XVI, né, 1561, onde Guy Debré, pastor reformado, né, do contexto dos Países Baixos, né, da Bélgica, elaborou esse documento para provar que as igrejas reformadas, que os cristãos reformados não eram um bando de revolucionários arruaceiros, nem estavam inventando uma igreja nova ou uma doutrina nova, tá? Mas o que nós cremos é aquilo que sempre foi ensinado na igreja, mas que infelizmente naquele contexto havia se perdido. Então aqui você tem os artigos sobre nossa fé, né? Então aqui artigo 1, só existe um Deus, o que nós cremos sobre Deus. É claro que tudo isso aqui é um resumo, né? Esses documentos confessionais resumem a nossa fé, ok? Porque a base da nossa fé é a Escritura. Esses são símbolos de nossa fé no sentido de que eles explicam resumidamente a Escritura Sagrada, tá? E aí, cada artigo vai falar sobre um assunto específico, como Deus se faz conhecido a nós, assim por diante. Aí você pode ler toda a Confissão Belga, esse documento histórico do século XVI, tá? Aí na sua casa, aproveitar, tirar dúvidas, ok? Inclusive no meu canal aqui, você vai encontrar uma playlist de curso nesse documento. Então você vai poder ler aqui e também ter aulas na Confissão Belga, né? Então aproveitem porque aqui tem, beleza? Link na descrição também, tá? Voltando aqui, vamos para o Catecismo de Heidelberg, o segundo dos padrões doutrinários das igrejas reformadas. Então, a doutrina é a mesma, porém o modo, não é, o propósito do catecismo ele é diferente, né? Enquanto na confissão de fé nós temos um tipo de credo expandido, né? Porque é muito mais detalhado do que o credo apostólico ou o credo niceno e atanasiano. Aqui nós temos um catecismo que é justamente para o ensino. Esse aqui o foco é o ensino. Ensino daqueles que estão chegando na comunidade, né, os catecúmenos que estão se preparando para se tornarem membros, também para as crianças da igreja, né, para as famílias em casa, inclusive nós reformados, diferente de todas as demais tradições, não é? Nós, de uma tradição reformada continental holandesa, não é? Nós temos a prática de pregar no catecismo, né? Pregar a doutrina do catecismo. Então existem pregações catequéticas nas igrejas reformadas, geralmente pelas manhãs, né? Nós pegamos um texto livre à noite, né? Fazemos uma exposição do texto à noite, mas geralmente usamos o catecismo pelas manhãs, não é? A cada domingo, não é? Os 52 domingos do ano haverá um dia do Senhor, um domingo, não é? Com um tema específico para ser pregado. E então nós usamos o próprio texto do catecismo como estrutura para o sermão, não é? Mas o objetivo é justamente expor a doutrina do catecismo, tá? E mostrar como tais doutrinas, né, são puramente bíblicas. Por isso, as bases, né, bíblicas embaixo aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo isso é uma grande bênção, na verdade, uma grande riqueza, porque mantém sempre a comunidade conectada às suas confissões, tá? Digamos que isso protege a igreja, não é? Protege os membros da comunidade a perderem a conexão com as confissões. Existem outras igrejas reformadas, ou de tradição reformada, por exemplo, mas os membros às vezes estão, assim, perdidos com relação às confissões. Eles nem conhecem direito. Eu já conheci pessoas assim. Mas nas igrejas reformadas, que nós temos aqui, existe essa proteção. O catecismo é uma bênção nesse sentido, tá? E todo ano, né, isso é para ser pregado todo ano. Então, no primeiro domingo do ano, vamos pregar no dia do Senhor É claro que nem todos os pastores conseguem manter essa ordem. Eu prefiro ser assim, eu prefiro. Eu gosto muito da coisa, sabe? Organizada. Me dá uma agonia se eu tiver que pregar um outro domingo quando não é o domingo certo do ano. Isso aí eu fico logo louco. Não consigo. Eu tenho que pregar assim. Certo? Então, por exemplo, o primeiro domingo do ano, começamos justamente com a introdução ao catecismo, né, com a pergunta 1, qual é o seu único consolo na vida e da morte? E a resposta é que não pertence a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E aí, você vai realmente
desfrutar de uma doutrina reformada, beleza? E todos os anos, não é, os membros da comunidade têm a grande bênção de ter uma exposição no catecismo, com a doutrina do catecismo, eu quero dizer, não é? E elas vão estar sempre sendo alimentadas com isso. Tenta imaginar, você passar anos na Igreja Reformada. Você já ouviu, então, além da catequese e das aulas que você vai ter, não é, serão anos. Imagina uma pessoa que está, sei lá, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos na Igreja Reformada, ou que cresceu na Igreja Reformada. É a vida inteira ouvindo pregação catequética. Tenta imaginar o quanto de conhecimento da palavra de Deus e o quanto de doutrina reformada essa pessoa já não ouviu. Olha que bênção que isso é. Nós temos que nos esforçar para manter isso aí sempre. É a prática nossa desde o século XVI. Tá? Então, você também vai encontrar uma playlist de um curso no Catecismo de Heidelberg aqui no canal. Olha só que maravilha. Certo? E você também encontra o texto aqui no site da Confederação. Voltando aqui também, temos o terceiro padrão, que são os cânones de Dort. Esse sim, documento feito no finalzinho do século XVI e início do século XVII. E não é diferente dos documentos anteriores, onde você tem uma explicação não é, mais ampla da doutrina, de toda a doutrina da palavra de Deus. Esse se concentra especificamente na doutrina da salvação. Tá? Então aqui você vai encontrar o pensamento reformado clássico, tá? Posso dizer ortodoxo nesse sentido, a respeito da soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Então aqui você vai encontrar, por exemplo, os artigos, não é, em cada capítulo que falam dos assuntos a respeito da salvação, certo? Para você entender, né, basicamente, o que, por exemplo, as pessoas falam muito de 5 pontos de calvinismo. O que é isso, né? A tulip. E as pessoas às vezes se apegam ao acróstico, né? E não entendem muito bem o que significa. Nunca leram o documento que dá base para isso. É esse documento, os cânones de Dort. Tá? Aqui você vai encontrar, então, artigos explicando a doutrina reformada. E em seguida, né, você vai encontrar, por exemplo, depois de você ter a seção dos artigos, onde explica a doutrina reformada, que é uma bênção, você vai encontrar a seção de rejeição de... Aqui está, rejeição de erros, porque é um termo comum usado, mas o sentido real aqui é heresia, tá? Então, é rejeição de heresias, beleza? Inclusive, o texto dos cânones que corrige isso aí, esse aqui, ó. Tá? Esse aqui são os cânones de Dort, na Graph Editora, e é o melhor documento porque foi corrigido, o seu próprio texto foi corrigido, tá certo? E tem uma introdução sobre como que a remonstrância, isto é, o que os alunos de Armínio defenderam, como que isso foi tratado lá no sínodo, tá? Foi tratado como heresia, beleza? Então, está aqui, não é? Então tem uma heresia 1, por exemplo. Vai falar sobre o que os remonstrantes, os arminianos, estavam dizendo, o que estavam defendendo, né? Eles queriam reformar a igreja reformada, né? Eles queriam mudar as coisas. E a resposta reformada a respeito disso. Tá? Então você vai encontrar na seção de erros o verdadeiro debate. A afirmação arminiana e a refutação reformada. A afirmação arminiana e a refutação reformada. É isso que você vai encontrar aqui, beleza? E outra, um detalhe. Você também vai encontrar aqui no canal uma playlist de curso, né, nos cânones de Dort. Olha só, né? Que riqueza para você se aprofundar na fé reformada. Vamos voltar então aqui. Hoje eu vou apresentar esse site todinho, beleza? Só não vou apertar aqui nessas... Aqui vocês pesquisam, vocês se virem aí, tá? Também? São quadrados, caramba. Vamos voltar aqui. Então já vimos, né, esse link sobre o que nós cremos. Vamos lá, internet, me ajuda. Então, em que nós cremos, já vimos. Agora, adoração. Vou clicar aqui, vamos ver se tem a opção aqui de clicar. Pronto, tem. Igrejas. Então, tá falando sobre igrejas no caso, né? Eu acho que não tem nada naquela playlist. Mas aqui tá mostrando já as igrejas. Então vamos lá para as igrejas. Você quer saber, então, onde tem igrejas, não é, reformadas que fazem parte da Confederação? Aqui você tem, então, região Centro-Oeste. Então tem Brasília, Distrito Federal, tá? Uma igreja reformada aqui em Brasília. Se você clicar na fotinha, você vai ser direcionado, né, a uma página aqui, ó, né, onde está a comunidade, certo? Igreja reformada de Brasília. Ok. Ó. Então tem horário de cultos, 9 horas. Então 9 horas e também 17 horas. Foi mais cedo do que aqui ainda. Nós fazemos 9 e também às 18. Tem um endereço aqui, ó. Endereço. Tá mostrando os oficiais também aqui. Oficiais tem o pastor Iraldo Luna, grande homem de Deus também. Presbíteros, não é? O Wellington de Essa e presbítero André Lima.
Também tem diáconos aqui, os diáconos ah, William Bessa e Jorge, eu não sei se esses irmãos são brasileiros, mas tudo bem. Mas deve ser, né? Tô confundindo, é porque Unai que tem a colônia holandesa. Mas tá aqui, ó. Então você tem aqui os endereço, o pastor, no caso os oficiais da igreja. Também tem aqui, ó, a opção de você procurar a localização direitinho. Então, o que você precisar de informação você vai encontrar aqui, beleza? Dessas comunidades locais. Ok? Voltando aqui, Brasília, região Nordeste, né? Um número maior é aqui no Nordeste, tá? E tem mais igrejas no Nordeste. Então, aqui em Maceió, onde eu estou, igreja formada de Maceió, que fica no bairro Vilagem Campestre 2, cidade universitária, certo? Então, vocês podem ver que de vez em quando eu tô lá, né? Em algum evento, palestrando, alguma coisa, estamos sempre mantendo o trabalho de apoio. Então, mais uma vez aqui, região Nordeste, data o horário do culto às 9 e às 18 horas. Avenida Tancredo Neves, aqui o endereço. Oficiais, Pastor Flávio, José, também grande homem de Deus, também os presbíteros aqui, né? Já teve uma mudança aqui, mas estão aqui, né? As informações também, localização, ok? Maragogi, não é? Também, ali estão, os irmãos vão encontrar, né? A igreja de Maragogi também, igreja bem numerosa, né? Bem antiga também na cidade, né? Cheia de criança. Localização, endereço direitinho, Pastor Madison, né, e os demais irmãos aqui do conselho, né? Maragogi. Inclusive tem o canal do Pastor Madison, que é o Vida Cristã Diária, né? Vou deixar o link também para vocês aqui, onde o Pastor Madison todo dia traz um devocional para os irmãos, tá? Aproveitem. Fortaleza, Ceará, tem uma igreja reformada em Fortaleza, não é? Pastor aí, Elisandro Rabelo, né? Então tá aqui também localização, horário de culto, endereço direitinho, ok? Igreja formada de Fortaleza. Tudo bem. Fortaleza, Esperança, Paraíba. Tem algumas comunidades reformadas que eu nunca visitei, né? Eu quero conhecer mais os irmãos, não é? Tá falando bonito aqui a igreja, né? Mas acho que já é antigo já. Mesmo jeito aqui, tá tudo direitinho. As informações necessárias estão aqui, meus irmãos, para as igrejas reformadas, certo? Então, Camaragibe, Pernambuco também. Caruaru, Pernambuco. O pastor Lúcio está lá também, tá? Deixa eu ver aqui quem é o pastor de Pernambuco, Camaragibe. Cadê? Também é o pastor Alexandrino. Alexandrino Moura, muito bem. Alexandrino. Então aqui Caruaru. Quem tá é o pastor Lúcio Manuel. Luxo. Cadê? Ipicep, então Recife, Pernambuco. Tem muito em Pernambuco, né? Aqui quem está é o pastor Lailton Coelho. Certo? Grande homem de Deus também. Beberibe, Recife, Pernambuco. Tem muita igreja de Pernambuco, hein? Então, no Nordeste, a coisa floresceu mais. Também Alexandrino Moura. E por fim, então Paulista também, Pernambuco, Paulista. Tá sem pastor por enquanto, né? Por enquanto tá sem pastor, né? Só tem um presbítero que está cuidando do trabalho. Não precisa vocês verem, meu irmão. Não é fácil não, tá? É trabalho mesmo. São José da Coroa Grande também, Pernambuco. Pernambuco tem bastante igreja, né? Bastante igreja. Então, o pastor Tiago Lins, não é? E também aqui os demais oficiais. É só pesquisar e aproveitar tudo. Região Sudeste. E aí temos Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? Cabo Frio tá lá com o pastor Marcel Tavares, ok? Cabo Frio, Rio de Janeiro. Caraguatatuba, São Paulo, né? Tá aí, não é, com o nosso querido irmão, presbítero Kleber. Também não tem um ministro da palavra lá, mas tem um presbítero que tem lutado bastante, que tem uma história maravilhosa. Tem uma live que eu fiz com ele aqui no canal, contando um pouco da história dessa congregação. Vou deixar também o link para vocês aqui, beleza? Vale a pena vocês observarem, certo? O irmão arregaçou as mangas e não esperou, né? Também, deixa eu ver aqui, viu? Se tem. Eu acho que não. Mas vamos lá. Eu acho que tá aqui ainda, mas está desatualizado, né? Que é em São Paulo, mas na verdade está aqui, ó, em Campinas, São Paulo, que é o pastor Elienay, né? Elienay Bispo Batista, porém reformado. E finalmente Unai, Minas Gerais.
a colônia holandesa também, tá? Então são todas as igrejas, tá? O pastor Pereira Neto. Inclusive eu estou para marcar uma live com ele aqui também no canal, certo? Para contar um pouco da história lá de Minas. E por fim, no Paraná, Colombo, não é? E aqui nós temos o pastor Adriano Gama, ok? Então são as igrejas da Confederação, né? É claro que existem outras comunidades que estão se aproximando das igrejas reformadas, tá? Estão num processo de entrada também na Confederação. Mas, os irmãos poderem notar, né, são poucas igrejas, não é? Poucas igrejas. Só uma no Distrito Federal tem muitas, não é? Muitas entre aspas, né? Só são 10 igrejas no Nordeste, oficiais, né? E também algumas na região Sudeste. 5 só. Quase 4, né? Esse aqui não tá contando não, é 4. Então, veja, é uma confederação pequena. E nós temos que orar, meus irmãos, e trabalhar muito para que esse número aumente, né? E mais irmãos tenham acesso às igrejas reformadas mesmo, tá? Então aqui na aba de ministros, né, os irmãos podem conhecer os pastores, né? Então o pastor Abraham de Graaf, mora aqui em Marcel também, certo? É o meu professor de grego. O pastor, né, ele é holandês, mas é enviado aqui pela Igreja Reformada de Hamilton, Canadá, né? Então ele é um missionário de lá, cooperando com o Brasil aqui já há muito tempo, tá? Então, uma grande bênção para nós. Pastor Adriano Gama também. Hoje isso aqui, ó, esse telhado aqui acabou de uma vez, não tem mais nenhum telhado. Ele tá mais igual o mestre dele aqui, ó. Então, pastor Alexandrino Moura, Elienay, não é? Pastor Elienay, também pastor Alessandro Rabelo, Elton Silva, não é? Pastor Flávio, aqui de Maceió, pastor Hiraldo Luna, também o pastor James, não é? Pastor Jim Wittenby, não é? Também tem um vídeo dele aqui no canal. Também é canadense, tá certo? O pastor Madison, pastor Marcel, pastor Tiago Lins, pastor Pereira Neto, também Lailton Coelho, pastor Lúcio, não é? Também tem o pastor John, né? Mas não tem foto dele aqui não, ele fica no seminário, é diretor do seminário. Mas eu vou procurar fazer lives com todos esses pastores, né? Para eles apresentarem as suas congregações, tá? Eu acho que vai ser muito bom e também curioso para os irmãos, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa na aba eventos. Em breve. Sermões, olha só o detalhe, hein? Sermões. Então, você quer ler os sermões dos pastores da Confederação? Olha que coisa boa. Você pode usar muito como devocional para vocês. Está aqui, ó. Então, sermões catequéticos. Então, clique Catecismo de Heidelberg. Certo? Sermões catequéticos. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem todos os domingos, né? Então, clique aqui no Dia do Senhor 1. Eu vou encontrar 2 sermões, não é? Um do pastor Alexandre Moura e outro do pastor Ailton Coelho, para vocês lerem os sermões que eles prepararam. Então, clicou aqui mais, né? Tá aqui, o pastor Alexandrino. E aí, tá aqui, ó. Sermão pregado pelo pastor Alexandre Moura. Leitura Isaías 40, 1 a 11, Dia do Senhor 1, papapá, tá aqui pergunta e resposta e começa o sermão, né? Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e tá. Então é só ler aqui, ó. Certo? Não é uma bênção, meus irmãos? Ter esse acesso, né? A sermões e assim por diante. Quando chega também aqui no Antigo Testamento, Sermões do Antigo Testamento. E aí é só procurar o livro, deixa eu ver se tem aqui em Gênesis. Se atualizaram. Não, tem que atualizar aqui ainda, em Levítico. Aqui tem um Levítico, né? Com o... Não vi o nome do pastor aqui. Pastor Adriano. Então vai ter aqui o sermão em Levítico para vocês lerem também. Então tudo isso aqui também serve de material devocional pra gente, né? Todo mundo aproveitar. Então tá aí. Sermões do Antigo Testamento, sermões do Novo Testamento também. Aqui, ó. Lucas. Tem que atualizar. Tem que atualizar o site, hein? Tem que atualizar o site, rapaz. Deixa eu colocar aqui Mateus para ver se. Pelo menos Mateus. Mateus salvou. Pastor Alessandro Rabelo. Tá? Olha aí, ó. Também sermão do Evangelho de Mateus, tá? E assim por diante. Certo? Então, eventos, sermões, concílios. O que nós temos aqui na aba concílios. Então, aqui vocês têm as atas dos concílios. Para vocês lerem também. Então, tem atas dos concílios. É só clicar aqui em Leia Mais. E vocês vão poder ler direitinho, né? As atas dos concílios. Aqui está o número do concílio, certo? E todos os assuntos que foram tratados aqui. Todos os assuntos tratados aqui. Ok? Então é público mesmo. Os irmãos podem ficar à vontade para ler direitinho, certo? É muito bom que todas as comunidades locais são atualizadas, como eu disse, né? Então, fica disponível porque os delegados
locais vão para o concílio, mas assim que termina, não é? Então começa na segunda, na sexta-feira, então já tem uma ata pronta e essa ata é enviada também, né? Os irmãos têm acesso às atas para lerem também, para se atualizarem, os irmãos que não puderam ir, por exemplo. Então é um trabalho muito organizado, muito bem feito, né? E temos que louvar a Deus por isso, tá? Então, meus queridos irmãos, essa foi a apresentação, né, do site da Confederação das Igrejas Reformadas. Então pesquisem, aproveitem, desfrutem desse site, certo? Aproveitem também todo o material confessional. Lá vocês têm acesso à forma de unidade, os 3 credos ecumênicos, e você tem também aulas nesses documentos aqui. Então aproveitem também, tá? Vou deixar links na descrição para vocês, certo? Sigam orando, né? Porque seus irmãos estão aprendendo aqui e têm um desejo também de terem igrejas reformadas, de congregarem numa igreja reformada. Temos que orar por isso. Também temos que procurar fazer a nossa parte, né? Um grande exemplo que nós temos é do presbítero Kleber, lá de Caraguatatuba, não é? Ele começou o trabalho. Não havia pastor, não havia um missionário. Ele começou o trabalho. Depois de muito tempo, teve o apoio da Igreja Reformada de Cabo Frio, né? E hoje são uma congregação. Ainda não tem um pastor ali que toma conta, como um presbítero, que é um pastor também, mas não um ministro da palavra, mas ele toma conta do trabalho e é uma igreja que é um grande exemplo para todos nós, né? Então, isso mostra que se não tem igreja local, não é? E eu não estou disponível a mudar de cidade, muitas vezes eu preciso realmente aprender a falar do evangelho, a anunciar o evangelho, sabe, tentar alguma coisa, né? E depois tentar contato com as igrejas reformadas, tá? Isso é importante também. Existem missionários também nas igrejas reformadas, né, que podem fazer esses contatos. Então não desanimem, continue orando, tá? Perseverem e aproveitem o máximo aqui do canal, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar. Deus abençoe e muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo.